Bom dia, pessoal! Vamos começar hoje mais uma live. Teremos aqui um convidado especial que já esteve conosco em outros momentos. Vamos aguardar as pessoas começarem aqui a chegar para a nossa live, para que a gente possa contribuir mais uma vez para informações agora a respeito de importação. Nós temos aí trabalhado com informações a respeito de importação e exportação. Hoje o nosso tema estará muito mais abordando importações para que a gente possa contribuir a respeito das vantagens e diferenças da importação direta e indireta. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Iório, sou líder da empresa FCI Consult Export. Nós somos uma consultoria voltada para estudo de mercado e assessoria ao comércio exterior. Somos o braço direito de grandes empresas, pequenas e médias que sim desejam alcançar mercados internacionais, seja para identificar fornecedores internacionais, seja para identificar potenciais importadores. Vamos lá, hoje é dia 27 de janeiro. Nós estamos para receber em alguns minutos nosso amigo Henrique Mascarenhas, líder, diretor e professor da empresa GS Educacional. Ele irá contribuir com informações ricas a respeito da parte de importações. Vamos trazer nosso amigo, mais um minutinho. Henrique. Vamos trazê-lo em alguns minutos. Oi, Fernanda. Olá, bom dia. Está me ouvindo Bom dia, tudo bem? jóia? Tudo ótimo, escutando bem. Que ótimo. Tá tendo som de fundo ou o som tá limpo? Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Então, tá bom. Vamos lá, Henrique. Obrigada mais uma vez pela sua participação, pela tua disponibilidade de poder contribuir conosco hoje novamente, onde nós vamos abordar um assunto a respeito de importações, vantagens e desvantagens a respeito da importação direta e indireta. Henrique, eu queria que você se apresentasse rapidamente para que a gente pudesse dar início à nossa live, por favor. Ok. Olá, pessoal. Aqui é o professor Henrique Mascarenhas, da GS Educacional. A gente trabalha aí com cursos e consultoria na área de comércio exterior. Já tem aí, acredito que eu deve ter mais ou menos uns 25 anos já de experiência nessa área. Então, hoje a gente vai conversar sobre importação direta e indireta. Para quem tem interesse aí de fazer importação dessa forma, entender melhor como proceder. Maravilha! Vamos lá, meu amigo. A gente está enfrentando aí uma onda, uma enxurrada de consequências a respeito da Covid, né? Onde grande parte dos produtos importados estão efetivamente muito mais caros, né? Muitas empresas continuam tendo problemas a respeito de insumos ou material final para importação por um alto valor, ou por falta dele no mercado internacional, inclusive, não só refletindo no mercado nacional, né? Nós tivemos algumas ações do governo isentando a tributação de importação para a questão de pneus, materiais médicos para uso da Covid e outros produtos para que a gente possa, sim, fomentar e apoiar o mercado nacional, né? Obviamente, a gente tem aí dois modelos de importação, né? Seja ele direto ou indireto. Quero que você aborde para nós, comente um pouquinho sobre a importação direta e a importação indireta. Ok, então vamos lá. Começar pela a importação direta. A direta é quando a própria empresa importadora ela faz todo o processo no nome dela. Então, a própria empresa importadora ela vai pesquisar fornecedor no exterior, vai entrar em contato com esse fornecedor, vai fazer o planejamento inicial da importação. Em alguns casos, pode ser necessário que ela precise, né, de um despachante aduaneiro, dependendo da modalidade de importação que ela fizer. Em alguns casos, ela vai precisar de um agente de carga, mas o fato dela contratar um agente de carga, contratar um despachante,
não significa que ela esteja fazendo de forma indireta. Tá? Depois eu vou explicar um pouco melhor o que seria importação indireta. Mas na importação direta, então, a própria empresa planeja e gerencia toda a atividade da importação da empresa. Mesmo que ela contrate um consultor, isso não significa que ela esteja fazendo da forma indireta. Tá? Então, mesmo que contrate um consultor, uma empresa de consultoria para acompanhar, ajudar, porque realmente tem muitas empresas que ainda não têm conhecimento suficiente para fazer isso, mas mesmo assim ainda continua sendo uma importação direta, porque todo o processo, então, é feito no nome deles, no nome da própria empresa importadora. A própria empresa importadora paga o fornecedor lá fora, toda a documentação vem no nome dela, então tudo é feito no nome dessa empresa, tá? Na importação direta. Eu até recomendo que, de fato, as empresas que queiram importar, elas se organizem, se estruturem para fazer a importação de forma direta, que mais para frente eu vou entrar em mais detalhes porque que eu tenho esse ponto de vista, essa percepção. Já na importação indireta, essa empresa que está querendo importar, vai acontecer basicamente duas coisas, tá? Eles não vão ter conhecimento suficiente para estar fazendo isso, ou eles estão querendo terceirizar a parte da importação, que não é o foco principal da empresa. Às vezes querem terceirizar. Então, contrata uma outra empresa que vai importar no nome dele. E muitas vezes o pessoal confunde falando que é trading. Eu vejo muito isso. A pessoa fala assim, olha, abriu uma trading para fazer importação, contratei uma trading para fazer importação. Só que se você for ver o conceito de trading na legislação, a trade, na verdade, ela é uma comercial, uma empresa que vai fazer exportação. Inclusive, para ser trading, a empresa tem que ser até sociedade anônima. Não é qualquer empresa que pode ser uma trade. Então, não confundir, tá? Eu vejo muito isso, a pessoa, nessa parte de importação terceirizada, importação indireta, o pessoal falando assim, eu contratei uma trading para importar para mim, vou contratar uma trading. Então, na verdade, não está contratando uma trading, está contratando uma empresa, que a gente pode chamar de uma comercial, né, importadora, ou um prestador de serviço também, que isso aí também se enquadra como uma prestação de serviço, mas é uma empresa que tem no contrato social dela lá uma atividade específica para esse tipo de atividade, mas não é uma trade. Então, nessa importação indireta, vamos supor, eu contratei uma outra empresa para importar para mim. Então, em algumas situações é possível adiantar recurso para essa empresa, em algumas situações não é permitido. E depois eu vou explicar melhor, entrei em mais detalhes sobre os tipos de importação indireta. Mas, basicamente, então, para o pessoal não confundir, importação direta. Eu mesmo estou fazendo todo o processo no nome da minha empresa. Na importação indireta, contratei uma outra empresa que está importando para mim, vai fazer todo o processo para mim. Então, nesse caso, eu não preciso mais preocupar com o despachante aduaneiro, com agente de cargas, porque essa empresa vai cuidar de tudo. Tá? Então, é como se eu estivesse terceirizando minha área de importação para uma outra empresa que vai importar no meu nome. Legal. Então, quando a gente fala de importação direta, é quando a empresa tem um departamento interno que é acionado, onde ele realiza um contato junto ao fornecedor internacional, faz toda a parte de negociação, contratação de transporte, agente aduaneiros, trata do acompanhamento da carga embarcada. Todo o processo é gerado internamente pela empresa que está comprando os produtos no mercado externo, né? Então, há uma grande diferença, né, na relação com a importação indireta, onde muitas vezes ocorrem cargas consolidadas, não é verdade? Onde você tem um carregamento não só de produtos que a tua empresa comprou, mas outras empresas também efetivaram compras, consolida toda essa carga num único container, ou caminhão, enfim, né? E ela é embarcada para o Brasil, né? Então, existem empresas especializadas que atuam muito focadas no processo aí de importação indireta, né? Como também há trading operando na compra de produtos, né, no setor de agro, aço e etc., que importa produtos para empresas que dependem desses insumos ou produtos finalizados
e são produtos importados, mas não que a empresa cliente tenha comprado diretamente, ela venha comprar através de uma trade. Inclusive, o movimento do mercado hoje, né? Muitas empresas estão sentindo um grande impacto no aumento, né, dos custos de compra de produtos internacionais, né, produtos importados, e muitas delas estão deixando de operar diretamente com a trading, né, deixando de atuar com uma importação indireta para atuar com uma importação direta, né? E aí surge vários questionamentos. Como é que eu posso encontrar esse fornecedor internacional, né? A FCI tem ajudado bastante essas empresas no encontro de fornecedores internacionais, de diversos tipos de produtos, quando inclusive a gente acaba até negociando a compra desses produtos para a empresa brasileira, né? Então, há uma diferença brutal em modelo de compra e negociação entre a importação direta e indireta, sem dúvida, né? E ao teu ver, Mascarenhas, o que você está visualizando a respeito do mercado de importação, né? Versus o mercado de exportação? O que você está sentindo, né, em relação às empresas que lhe consultam? O que você está sentindo de aumento aí de questionamento, né? Sejam essas empresas trabalhando na importação direta ou indireta? Quais são as dúvidas efetivas que têm surgido em maior movimento, maior volume, diante aí dos impactos do insumo, da compra, do produto estar mais caro, sem dúvida? Então é o seguinte, Fernanda, só fazer umas duas observações aqui antes. É o seguinte, lembrando que na importação direta, não necessariamente a empresa tenha que ter um departamento de importação estruturado, tá? E, por exemplo, a empresa às vezes não tem esse departamento, mas pode contratar uma consultoria para que o consultor dê essa orientação, tá? Ah, Não sem dúvida. necessariamente tem que ter alguém lá. Sem E outra dúvida. coisa, em relação me chama de dividir container, né, que a gente também fala de consolidação de carga. Não necessariamente, quando você faz a importação direta ou indireta, vai ter a consolidação de container. Então, assim, a questão da consolidação do container é mais uma questão da logística, tá? Não quer dizer que, por exemplo, está vindo um container com cargas consolidadas de vários importadores, que todos eles tenham uma importação terceirizada envolvida. Tá? Então, na importação direta, você também pode estar dividindo o container, não tem problema nenhum. Tá? Só para esclarecer isso aí. Agora, em relação a essa questão dessa questão dos insumos, né, questão relacionada, por exemplo, com essa questão da pandemia, hoje está numa situação muito complicada a nível mundial, tá? Hoje não é só em relação ao Brasil, não, é a nível mundial. Estou acompanhando algumas notícias em sites especializados aí no exterior também. Então, essa questão pegou o mundo inteiro, tá? Tem muitas indústrias que estão sem insumos, tem muita empresa que trabalha no varejo, no atacado, que está sem insumos. Quando eu falo insumos, não é só insumo para fabricar alguma coisa, mas também produtos para serem revendidos. Por que aconteceu? Com essa questão da pandemia, aconteceu uma desorganização mundial em relação à logística dos contêineres. O que acontece? Hoje a China, tá, eu considero praticamente a maior economia aí do mundo, praticamente o mundo inteiro hoje compra da China. Então, o que acontece? A maioria dos contêineres hoje estão fora da China. Só que a maioria da produção, das compras, das importações, vem da China. Então, o que acontece? Não tendo contêiner lá na China para poder embarcar as mercadorias, cria um colapso a nível global. Então, eu li uma notícia recente, parece que de cada 3 contêineres hoje que estão rodando aí no mundo, só tem um na China para embarcar a mercadoria. Então, as empresas hoje, literalmente, estão disputando o contêiner da tapa. Tá? Então, as empresas hoje estão pagando ágio para pegar container, para tirar o container da outra empresa, de uma outra empresa, de um concorrente. Então, assim, o preço do container, do frete com container, disparou, tá uma coisa absurda. Não só disparou, mas ainda está faltando. Aí o que acontece? Se você não consegue comprar, você pode até comprar, mas você não recebe. Entendeu? Então, essa falta de container hoje a nível mundial, que você não consegue receber sua mercadoria,
está criando um colapso mesmo, a nível de produto que está faltando, de insumos para a indústria, está uma situação muito séria, e sem perspectiva a curto prazo de solução. Tá? Pelo que estou acompanhando, não tem uma perspectiva, uma solução a curto prazo. Isso ainda vai perdurar um bom tempo. Então, os importadores hoje eles vão ter que, mais do que nunca, fazer um planejamento muito bem feito do processo de importação, para analisar de fato a questão dos custos do processo, para definir se realmente, do ponto de vista financeiro, vai compensar, e se compensar, vai ter que repassar esses custos para o cliente, você tem que planejar a sua logística, se você é uma indústria, então mais complicado ainda, porque às vezes você não vai ter matéria-prima para poder fabricar alguma coisa que você precisa, para depois revender no mercado interno. Assim, isso aí é igual uma avalanche. Começa um negócio lá em cima na montanha, e vai despencando, despencando, que você vai ver, já está aquele monte de neve lá caindo em cima do povo. Então, assim, é igual o jogo de xadrez, só mexe uma peça aqui, afeta o movimento da outra mais para frente. Então, se a indústria, vamos supor, se a indústria brasileira, se o comerciante brasileiro ele não tem mercadoria para vender, aquele tem, ele vai vender mais caro e vai ter inflação. Isso gera uma inflação dependendo do tipo de produto, porque tem muita gente querendo comprar o produto, mas você não tem um produto para vender, então esse produto fica mais caro, lei da oferta e demanda, questão de economia. Então, assim, são vários fatores, tá? E assim, sem uma previsão a curto prazo de solução. Não estou vendo uma solução a curto prazo. O valor do frete está subindo cada vez mais vai ser mais difícil você conseguir. Tem as empresas de navegação também, eles estão colocando restrições para algumas rotas. Eles estão até negando algumas cargas em favor de outras, tá? Recentemente, quando eu pedi uma cotação de frete para um de cargas para um cliente, ele falou assim, olha, se for nessas condições, o armador não vai aceitar, não. Então, eles estão colocando até condições para transportar determinadas cargas, em relação a peso, sabe? A dimensões. O negócio está ficando bem complicado mesmo. Então, se você é uma empresa importadora, ela não conhece bem dessa questão de logística, não tem um monte de cargas para auxiliar ela, vai passar aperto, tá? Então, a situação... E para exportação também não é fácil, não, tá? Porque, da mesma forma que falta container para importação, vai faltar para exportação também. E o custo, dependendo do produto, vamos dar um exemplo. Às vezes você vai vender açúcar. Tá? A tonelada, commodity em geral, não tem muito valor agregado. Você pega, por exemplo, um container de açúcar e compara com o preço de um container de produtos de alta tecnologia, você vê que o valor a diferença é enorme, é absurda. Então, para esses produtos de baixo valor agregado, a gente vai ter um problema muito sério, porque o valor do frete do container vai impactar demais o custo da mercadoria. Tá? Então, vai ter que avaliar por esse ponto de vista também. Uma coisa assim, você tem um produto de alto valor agregado, igual tem um cliente, ele é até um brasileiro, já fez curso comigo, mora nos Estados Unidos, ele está querendo vender dos Estados Unidos aqui para o Brasil, equipamento relacionado com a área de combate a incêndio. Ele falou comigo ontem o seguinte, Henrique, a minha caixa pesa 10 quilos, só que o meu produto ele custa em torno de 50 mil reais. Então, assim, é um produto de altíssimo valor agregado. O frete não vai impactar nesse produto. Mesmo que você pague um frete caro, isso não vai impactar. Agora, se você pega um produto de baixíssimo valor agregado e joga o valor de um frete muito alto, isso aí desestabiliza totalmente o valor do seu produto. Então, essa questão do frete também, para determinado tipo de produto de baixo valor agregado, aí vai impactar mais ainda. Sem dúvida. O frete hoje, sempre, né, foi um calcanhar de Aquiles para nós na importação e exportação. Agora, mais do que nunca, ele está se tornando o maior vilão, né? Por essa questão da falta de container, né? Não basta só querer importar ou exportar, né? Tem que efetivamente ter uma boa negociação aí para a parte de transporte para que efetive essa compra ou venda de produtos, né? Meu amigo, me conte um pouquinho quais são os requisitos que nós precisamos ter aí para a parte da importação direta e indireta. Olha, a direta, dependendo do tipo de importação que você fizer, praticamente não tem requisito quase nenhum. Então, por exemplo, para quem vai fazer uma importação por correio e remessa expressa até $3.000 de produtos que não têm licença de importação, basicamente você precisa só de ter um fornecedor lá fora, uma empresa aberta. Lembrando que para importar com fins comerciais tem que ser sempre pessoa jurídica, tá?
Tem muita gente que acha que pessoa física pode fazer comércio. Teve uma vez, até recentemente, um rapaz entrou em contato comigo e falou assim, estou querendo importar, deixa eu ver se eu lembro aqui, 1.000 caixas de um produto. Eu perguntei, ok, você é pessoa física ou jurídica? Eu sou pessoa física. Eu falei assim, olha, pessoa física não pode fazer comércio. Mas se eu contratar uma empresa para importar para mim? Eu falei assim, também não pode. Pessoa física não pode fazer comércio. Então, pessoa física esquece essa história de fazer comércio que não pode. Mas se for uma pessoa jurídica, qualquer pessoa jurídica pode fazer importação, tá dentro. Aí tem que verificar em qual tipo de empresa a pessoa tem. Por exemplo, o MEI tem muito mais restrição. Então, se é MEI, é um caso mais à parte. Se não for MEI, tem outras situações. Mas, basicamente, é o seguinte. Se você tem uma empresa, se você vai importar por correio remessa expressa produtos que não têm licença de importação, basicamente, o que você precisa ter é a empresa e o fornecedor e, de preferência, uma corretora de câmbio para fazer o pagamento e pronto, está resolvido. Porque o correio, a remessa expressa, cuida do resto, do despacho do amor. Agora, agora vamos imaginar na importação direta. Você quer fazer uma importação usando a DHL, a FedEx, a UPS, por exemplo, mas você não quer entrar no regime de tributação simplificado, entrar no regime de tributação normal. Aí sim, você tem que ter habilitação no radar, vai ter que arrumar um despachante. Pode ser o deles ou um despachante próprio, aí é isso. E se precisar de alguma orientação, contrata um consultor para te acompanhar. Mas, igual eu falei, consultor não significa que você está terceirizando, é só uma ajuda técnica. Mas a importação é feita toda no nome da sua empresa. Agora, já na importação indireta, as coisas mudam muito. Tá? Por quê? Porque na importação indireta, a gente tem duas possibilidades. Eu tenho a importação por conta e ordem, que antigamente era conhecida como importação por conta e ordem de terceiros, agora é só importação por conta e ordem, e eu tenho importação por encomenda. Então, se eu vou fazer uma importação direta, eu vou cair nessas duas possibilidades. Importação por conta e ordem, importação por encomenda. Na importação por conta e ordem, a empresa, aí sim, é como empresa. Tá? A empresa que eu estou contratando, ela vai importar no nome dela para mim. Tá? Aí, nesse caso, o que vai acontecer? É obrigatório por lei, olha só, isso aqui é muito importante, hein? É obrigatório por lei que as duas empresas estejam habilitadas no radar. Tanto a minha, que estou contratando o serviço, como a outra que vai importar para mim. É obrigatório, as duas têm habilitação no radar. Qual a primeira coisa? Qual que é o erro básico que eu observo frequentemente para quem faz importação terceirizada? O real importador, adquirente da mercadoria, tem agora a figura do adquirente ou do encomendante. Então, o real adquirente ou encomendante, que é a empresa que realmente vai ficar com o produto, está contratando a outra, muitas vezes ela não tem radar e contrata uma empresa para importar por ela. Totalmente errado. Isso é tão sério que isso aí entra numa situação que chama interposição fraudulenta de terceiro. Se a Receita Federal descobrir isso, a penalidade é até maior em cima da empresa, que é o real adquirente da mercadoria, do que a do importador que foi contratado por ela. Inclusive, já vi casos até aí de empresas que perderam o CNPJ por conta disso. Isso é considerado uma fraude grave, tá, no comércio exterior. Você pode, a empresa, você não tem radar, contratou uma empresa para importar para você, especificamente, essa empresa está importando porque você pediu, porque é uma importação especificamente tua, já está garantido que a mercadoria está sendo importada para você, e você não tem radar, e a Receita descobrir, além de você tomar uma multa altíssima em cima da importação que você fez, você ainda pode perder seu CNPJ, então isso é muito grave. Eu vejo isso com muita frequência. As pessoas acham que não precisa ter radar, acha que porque o outro tem um radar, pode usar o radar dele e acabou, não é assim, tá? Então, vou te dar um exemplo. Existem vários tipos de radar, com base na faixa de capacidade financeira da empresa. Inclusive, essa questão do radar mudou agora recente, né? Em outubro do ano passado, entrou uma nova legislação sobre radar. Mas então, vamos supor, se o seu radar te dá um limite de $50 mil a cada 6 meses, não adianta a empresa ter a ilusão que ela vai contratar um importador que tem um radar ilimitado e vai usar o radar ilimitado dele, que não vai. Tá? Então, é uma questão muito específica, essa questão de importação terceirizada. Você está contratando uma empresa, ok, pode contratar, ela vai importar para você, ok. Então, na importação por conta e ordem, é admitido o adiantamento até de recursos financeiros para a empresa que você está contratando. Você pode adiantar dinheiro para eles, porque às vezes eles não têm capacidade financeira para fazer o processo, precisa do seu dinheiro para fazer. Então, o adiantamento de recursos é permitido.
Já na importação por encomenda, isso não é permitido, em hipótese alguma. Você não pode, em hipótese alguma, adiantar recursos financeiros da empresa que está importando para você. Então, já começa a diferença aí, tá? Na importação por conta e ordem, é permitido adiantar recursos para o importador. Na importação por encomenda, não é permitido, em hipótese alguma, adiantar recursos financeiros. E outra coisa, então, as duas empresas têm que ter habilitação no radar, obrigatório por lei. É necessário que seja feito um vínculo prévio entre as empresas, junto à Receita Federal, tá? Vinculando um contrato entre as duas empresas perante a Receita Federal. E na hora que for feita a importação, também vai ter esse vínculo. A Receita Federal vai saber o tempo todo quem que é o real adquirente, encomendante e quem é o importador. Porque aquele importador está importando especificamente para uma empresa específica. Tá? Então, muito cuidado com isso, porque eu vejo assim, o erro do principiante nessa área começa por aí. E esse erro eu já vi por dois motivos. Falta de conhecimento. A pessoa não tem conhecimento nenhum de comércio exterior, de importação. Está começando agora. Contrata uma empresa para importar por eles. E muitas vezes eles não têm radar, não conhecem nada, confia totalmente naquela outra empresa que está importando. E aí que começam as fraudes e os golpes do outro lado também. E depois eu vou explicar mais sobre esse assunto. Os riscos de você importar de forma terceirizada. Tá? Ah, sem dúvida. Você tem que ter pelo menos uma base de conhecimento para saber que não só tem a intenção, o desejo, o dinheiro para efetivar essa compra, o bom planejamento da parte de transporte, efetivar essa parte de transporte, mas ter o conhecimento legal do que é necessário, né? Para que possa viabilizar e não ter problemas junto à Receita Federal, sem dúvida. Né? Sim, sim, com certeza. Como que a gente pode trabalhar aí dentro de custos, né, para a parte da importação direta, né? Falando um pouquinho aí do diferencial, né, entre o custo de uma importação direta e importação indireta, né? Conta um pouquinho para nós. Em qualquer processo de importação que vai ser feito, primeira etapa em planejar a importação. Tem muito importador que acha que essa etapa de planejamento é besteira. Tá? Eu falo por experiência própria. Às vezes tem empresas ou pessoas que entram em contato comigo e já vai de cara perguntando quanto que fica para importar esse produto. Sem nem mesmo ter feito um planejamento. Às vezes as pessoas acham que essa parte do planejamento é besteira. E às vezes a empresa está cobrando um valor porque quer ganhar dinheiro em cima, ou porque não quer passar informação, e não é bem assim. Então, assim, se você não faz um planejamento, você não sabe qual que é a classificação fiscal da mercadoria, você não recebeu uma fatura pro forma do fornecedor, você não sabe nem qual que é o incoterm que o fornecedor está te oferecendo, você não sabe o peso bruto, o peso líquido, dimensões a quantidade de caixa, você não sabe o local de origem, local de destino, como que você vai levantar despesas de logística, por exemplo, de frete, e começar a fazer sua planilha de custos? É impossível. Então, quando eu vejo, por exemplo, alguém falando assim, faça importação e ganhe 400% de lucro, eu já sei que é mentira. Porque como que a pessoa pode prometer para alguém 400% de lucro, sendo que nem sabe, nem fez um planejamento da importação, e tem produtos que, dependendo do perfil do importador, não tem lucro nenhum, ou o lucro vai ser muito baixo. Então, o que eu dou de sugestão para quem está assistindo essa live? Se alguém vira para você e já dá de cara um valor que você vai ter de lucro ou de custo da importação, sai fora, porque é furada. É chutômetro, é adivinhação. A pessoa está trabalhando com adivinhação. Então, assim, se você quer fazer a coisa certa, tem que fazer um planejamento muito bem feito do seu processo, para não ter surpresa depois. Porque, igual eu falo, às vezes a pessoa fala assim, mas quanto que fica para importar esse produto? Assim, eu não vou falar pelo seguinte motivo. Se eu inventar um número da minha cabeça e depois não for, você vai entrar na justiça e vai me processar. Fala que eu te enganei. Você teve um custo muito maior do que era para ser. E aí eu vou ter que... Eu vou arrumar confusão sem motivo. Então, assim, tem que fazer planejamento, tanto faça importação direta ou indireta. Tem que fazer uma planilha muito bem detalhada dos custos, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. O frete disparou. Se você fizesse uma planilha de custos em abril do ano passado e fizesse hoje, você vai ver uma diferença absurda no seu custo da importação. Porque em abril do ano passado, o frete de um container estava $750, agora está 9 mil, em torno de 9 mil um container. Como que o seu custo vai ser o mesmo de abril para cá? Nunca vai ser. Imagina alguém que deu um valor da cabeça dele lá de, seu custo vai ser tanto. Como que ia dar o mesmo custo agora? Não é.
totalmente diferente. Então é isso, fazer esse planejamento. Planejou, deu certo, segue em frente. Planejou, viu que não compensa, para por aí e pensa outra coisa. Então a importação nem sempre vai compensar. Não existe importação, a gente fala que compensa sempre para todo mundo. Em alguns casos compensa, em outros não. Mas na importação direta, então, você tem que ter conhecimento ou tem que ter alguém que te ajude a fazer isso, para levantar todos os custos da forma certa. Já na importação indireta, você tem que confiar na empresa que está te passando esses custos. Porque você não tem conhecimento e está dependendo do outro. Na importação direta, o que eu quero que a pessoa atente, tá, para isso? Principalmente quem não tem conhecimento. A chance de alguém te enganar é muito maior. Eu já vi isso várias vezes. Tá? A pessoa aproveita que a pessoa do outro lado não tem conhecimento, coloca valores muito mais altos, coloca despesas que não existem e cobra da pessoa na expectativa que ela que não tem conhecimento não vai pagar e vai fazer. Tá? E na importação então, indireta, ainda tem a margem de lucro da empresa que está lá fazendo o processo para você. E justo, ela tem que ganhar mesmo, é uma atividade econômica. Ninguém vai fazer nada de graça para os outros. Né? Não é caridade. Aí eles têm que ter o lucro dele. Mas o problema é o seguinte, que além do lucro, eles costumam ganhar em cima de outros detalhes que você não controla. Então, às vezes, o frete, vamos supor, o frete, ele está pagando 8 mil, vamos supor, 8 mil no container, mas coloca lá na sua despesa que é 9 mil. Tá tirando mais um exemplo. Não estou falando que todas as empresas fazem isso, mas estou dando exemplos, tá? Exemplos até com base em situações que já acompanhei também. Então, eu vejo assim, que esse é o grande risco também, um dos grandes riscos da importação direta, tá? É você receber custos superfaturados, porque você, às vezes a pessoa, quando eu falo você, sim, é qualquer pessoa, tá, que vai fazer importação. Então, assim, a pessoa não tem conhecimento para analisar se aquele custo é devido ou não e recebe aquela informação. Se como não tem conhecimento, vai pagar, porque não sabe se deve ou não. Então, se você não confia 100% na empresa que você está contratando para importar para você, não faça o processo. Busque se organizar para fazer uma importação direta. Eu particularmente, tá? Eu acho assim, se eu fosse um importador, tivesse como objetivo na minha vida trabalhar com importação, eu buscaria fazer uma importação direta. Eu buscaria conhecimento, curso, eu buscaria treinar funcionário, eu contrataria um consultor para estar me acompanhando. Eu acho assim, o foco tem que ter uma importação direta. Porque na importação direta, se você tiver conhecimento, você domina todo o processo, você acompanha tudo, domina tudo, entende tudo que está acontecendo. Na importação indireta, se a empresa não for honesta, não for confiável, você corre um risco muito grande. Não só eles cobrarem custos indevidos, mas fazer subfaturamento, ou pagar fornecedor de forma irregular lá fora, ou fazer alguma coisa errada e depois você vai ser corresponsável por aquilo que está sendo feito. Inclusive em relação à sonegação de impostos, a empresa, né, é corresponsável. Então, assim, tem vários fatores por trás que tem que ser feita uma avaliação. Mas, de qualquer forma, independente de ser uma coisa ou outra, tem que ter uma planilha muito bem estruturada. E não só o planejamento, ele não envolve somente as custas da importação, né? O planejamento ele envolve efetivamente o transporte no mercado interno, né? A custa o teu custo de distribuição para os seus clientes, tem toda uma seara aí de custos, né? Para um bom planejamento, para que se possa averiguar esse produto efetivamente eu vou ter uma margem de lucro de quanto, né? É interessante eu passar a vir a importar ou continuar com fornecedores no mercado interno, trabalhar com trading, né? Visto que a trading ela opera em grandes montas, né? Em maior volume. Então é importante sim o planejamento não só olhando as custas da importação, né? Como também as custas de venda no mercado interno, né? Então é todo um agregado aí de informação para um bom planejamento, né? Sem dúvida, a gente precisa entender pontos cruciais, né? Eu acho que entendo aí que a parte do risco, né? É algo que nos deixa aí bastante alertas, né? Quais são os riscos referentes aí à importação direta e indireta, né? O que é importante ressaltar, né? Para que a gente possa ter aí um efetivo, uma efetiva importação, né?
sem que a gente tenha um impedimento da carga, sem que a gente não tenha impedimento do desembaraço, né? Ou a tomada dessa carga, ou mesmo uma multa da Receita Federal. Nos comente um pouquinho aqui a questão do risco. Ok, na importação direta, acho que o risco, talvez o risco maior vai ser você ter um fornecedor confiável lá fora. Mas hoje tem formas de você diminuir bastante esse risco, tá? Mas eu acho que o primeiro passo é o fornecedor é confiável, se você está fazendo importação direta, dá para confiar, dá para você pagar e ter certeza que vai receber? Acho que é o primeiro passo. Agora, o outro risco que eu vejo também, para quem não, principalmente para quem não tem conhecimento, é pagar e não organizar, por exemplo, a documentação, não saber analisar uma fatura. Só um minutinho aqui, peraí. Uma ligação que entrou aqui. Agora voltou. Então é o seguinte, questão de você achar então, um fornecedor confiável, para quem não tem conhecimento, questão de documentação, pessoas às vezes não sabem analisar uma fatura comercial da forma certa, não sabem analisar um packing list, não sabem analisar um conhecimento de embarque, não sabem pedir para o fornecedor corrigir essa documentação antes do embarque, deixar vir de qualquer jeito, fazer pagamento da forma errada. Vejo muita gente fazer pagamento da forma errada, fornecedor. Então, assim, essa falta de conhecimento acaba gerando essas situações, que depois, igual você falou, pode gerar uma fiscalização e tomar uma multa, porque a documentação está faltando informação, ou porque pagou o fornecedor da forma incorreta, ou correr risco também de você pagar e não receber nada, tá? Então, tem várias possibilidades. Na importação terceirizada, indireta, você está, como o próprio nome fala, você está colocando essa responsabilidade para a empresa que você contratou. Então, normalmente, essas empresas que prestam esse serviço, eles têm conhecimento do assunto, não são amadores, eles sabem fazer isso. Então, esse risco em relação, por exemplo, à documentação errada, a fornecedor, isso aí pode ser bem diminuído, esse risco. Aí, o risco maior que eu vejo para quem faz importação terceirizada é você contratar empresas falsas. Igual uma vez, teve um aluno, ele perdeu R$150 mil, porque ele contratou uma empresa que não existia para fazer o processo para ele. Tá? E aí a empresa mandou para ele um monte de documento falso, mandou foto de um container, esse container, falando que o container estava num porto aqui no Brasil, aí deu uma desculpa furada que tinha caído na fiscalização. Eu tinha 3 meses que eles falaram que o container estava lá parado e que, olha só a conversa fiada, falou que não estava sendo cobrado taxa de armazenagem. Como assim não está cobrando taxa de armazenagem? O armazém faz caridade para quem está fazendo coisa errada? Então, assim, aí era tanta mentira, assim, ele me mandou a cópia dos documentos, aí eu vi que era documento falso, sabe? Aí eu falei assim, olha, o que eu posso fazer por você agora? Te indicar uma advogada que eu conhecia na época, que é especializada em comércio exterior, você entra em contato com ela e vê como é que você faz, porque você vai ter que entrar na justiça, porque essa importação sua nunca aconteceu, esse container não está aqui no Brasil, tá? Não, assim, era totalmente fraude. Teve um outro caso também de uma aluna que, por falta de conhecimento dela, não tinha conhecimento quando ela começou a fazer isso, contratou uma empresa para importar por ela, e detalhe, aquela história que eu falei, ela não tinha habilitação no radar, então para começar nem podia ter contratado a empresa para importar por ela. Ela já não tinha radar, tinha que ter. Ela importava produtos controlados pela Anvisa, ela nem tinha autorização da Anvisa para comercializar esses produtos. A empresa fez todos os tipos de fraude que você possa imaginar. A empresa subfaturava mercadoria, ela importava valores altíssimos, tá? Chegava assim, a milhões de reais. A empresa subfaturava as importações praticamente todas, fazia importação irregular de produto controlado pela Anvisa, até que um dia a importação dela caiu no canal vermelho, a Anvisa caiu em cima do importador, aí ela ficou tremendo na base lá, porque pensou assim, agora, o que eu vou fazer? Eles vão quebrar minha empresa, fechar minha empresa, que ela sabia que estava fazendo coisa errada. Aí a mesma história, o que eu falei? A única coisa que eu posso fazer para você é indicar um advogado, você vê com ele o que pode ser feito. Porque não tem mais não tem o que eu dar orientação, porque foi feito tudo errado. Não tem como você corrigir o que já foi feito totalmente errado. Então, assim, não estou dizendo que não existem empresas honestas, confiáveis, que trabalham com isso, tá? Mas eu estou falando assim, é um risco muito grande para quem não tem conhecimento, contratar uma empresa dessa, simplesmente pagar e ver o que vai dar. Sem dúvida, e assim como você apontou, são
são diversos os riscos e a gente precisa, sem dúvida, ter uma retaguarda em relação a eles, né? Ter um apoio aí, principalmente em questão à avaliação de fornecedores internacionais, se eles efetivamente existem, né? Porque muitos deles, inclusive, pedem pagamento adiantado das cargas, né? Quem são esses fornecedores, né? Eles já operam com as empresas brasileiras, já tem um fluxo de venda aqui com o Brasil. Quem são eles, né? A FCI tem apoiado muitas empresas nesse olhar, né? Da identificação da credibilidade do fornecedor internacional, né? Não só identificando quem são esses fornecedores, mas também passando a credibilidade deles, né? Inclusive a saúde financeira, o volume de compra que eles efetivam, ou compra ou venda, né? Que eles efetivam aí no período de 1 ano ou 3 a 6 meses, né? Então é importante sim ter toda essa retaguarda, né? É claro, lembrando que a importação ela é um caminho muito viável, né? Para poder trabalhar com produtos com um valor acessível, né? Mas é importante que se tenha um planejamento para constatar se esse é um produto que vai ser compatível ao mercado interno, né? Se você vai ter margem de ganho, não só isso, quem então são os seus fornecedores internacionais, quem são eles, né? Até para que eu tenha uma retaguarda se eu devo ou não efetivar um pagamento antecipado, né? Nessa chegada da carga, todo o meu processo jurídico, processo documental, ele está de acordo com as exigências nacionais brasileiras, né? Quando a gente fala da parte de regulatórios Anvisa, você precisa registrar o produto no país, né? Você precisa ter um registro sanitário do produto para que a Anvisa avalie se aquele produto tem percentual, por exemplo, nutricional, que é permitido no Brasil para distribuição, para consumo, né? Se é um produto químico, que produto químico é esse, né? Então, existe um regulatório não só no Brasil, como em todos os países, né? E é necessário vir a atendê-los. Então, se há uma normativa, tanto Anvisa, Inmetro, enfim, é importante que se conheça muito bem quais são essas normativas para poder atendê-las antes mesmo da efetivação de uma compra internacional, né? Até porque, muitas vezes, para atender essas normativas, se leva um tempo, né? Não é tão rápido o processo aqui no mercado interno para se obter algum tipo de certificação ou registro sanitário, né? Ou aprovação da própria Inmetro em relação àquele produto, enfim. Então, antes mesmo de efetivar qualquer compra internacional, ter o conhecimento qual é o NCM desse produto, né? Inclusive, na outra live que nós fizemos juntos, a gente abordou muito sobre isso, né? Qual é o NCM desse produto? Porque de mãos com a classificação fiscal desse produto, né? A nomenclatura comum do Mercosul, né? O NCM, muito pode-se saber quais são as normativas exigidas pelo país, né? Quais são os regulatórios existentes, né, em relação a esse produto. Para daí, então, todas essas normativas, esses cursos com certificações, registros, também devem estar no seu planejamento, né? Então, é toda uma seara importante, né, para que a gente tenha a viabilidade da importação e que ela tenha, inclusive, uma recorrência e que seja vantajosa para a empresa brasileira. Então, tem que ter o entendimento de todo o processo, sim, né? Independente se você vai vir a trabalhar com a importação direta ou indireta, precisa ter a base de conhecimento do que é necessário para poder ter a permissão de comércio desse produto no país, né? E a permissão para que nacionalize esse produto aqui também. Por favor, pode falar. Só mais uma observação, tá? Eu acho que as empresas também, quem vai fazer importação, por exemplo, de forma direta também, toma muito cuidado com falsos agentes de cargas que eu tenho observado que estão surgindo aí no mercado, tá, para aplicar golpe. Já teve umas 2 ou 3 pessoas que entraram em contato comigo relatando problemas com agentes de carga. Eu entrei lá no site, pesquisei e descobri que era falso, tá? Então, até isso também tem que tomar cuidado. Por exemplo, se você vai fazer uma importação direta, o despachante é confiável? O agente de cargas é confiável? Então, não é só questão do fornecedor que tem que ser avaliado também, não. Tem que buscar referência dos outros profissionais também. E a gente
E a gente cargas é uma seara um pouco complexa, né? Complicada, porque há muita agentes envolvidos no mesmo processo, né? Às vezes até terceirizados, né? E é importante que você tenha um trabalho com agente referenciado. Trabalhar sempre com referência faz diferença, né, Mascarenhas? Uhum, É com um certeza. diferencial para toda e Com qualquer certeza. atividade que a gente faça Uhum, hoje, né? com certeza. Uhum. Agora, eu entendo que é importante a gente ressaltar a respeito das documentações, né? Existem diferenças de documentações que eu preciso apresentar para importação direta ou importação indireta? Então é o seguinte, na importação direta, a gente vai ter como a documentação principal, tá, a fatura pro forma, que é antes do embarque, fatura comercial, packing list e conhecimento de embarque. Normalmente é o AWB é o aéreo, o BL é o marítimo. Já na importação indireta, continua basicamente a mesma documentação, só que com um detalhe, um porém. Na fatura, por exemplo, tem que indicar o nome tanto do real adquirente encomendante, como também quem que é o importador. E lá no Syscomex, na importação indireta, quando for preencher uma declaração de importação, vai ser feito o vínculo, tá? O CNPJ lá das partes também. E lembrando que antes de fazer a importação também direta, já tem que ter sido feito o vínculo entre as empresas na Receita Federal. Para a Receita Federal já saber que existe um vínculo entre as partes. E lembrar da questão do radar. Na importação indireta, a gente vai ter o radar sempre, tá? Na importação direta, se for importação por correio e remessa expressa até US$ 3.000, eu não preciso do radar. Já na importação direta, independente de qual regime de tributação normal, seja usando as empresas de remessa expressa, né, ou seja aérea, marítima, rodoviária, aí eu vou ter o radar também. Mas, basicamente, a documentação é muito parecida. O que muda é essa questão de ter que, na importação direta, eu colocar também o nome do real adquirente encomendante, além do nome do importador na fatura, por exemplo, comercial. Agora, eu vou dar uma dica, tá? Porque, assim, essa questão da importação indireta, ela tem muitos detalhes, muitas nuances definidas pela legislação. É muita coisa, não é pouca, não. Inclusive, em relação à nota fiscal, tá? Essa questão, por exemplo, na hora que você faz uma importação direta, você vai emitir uma nota fiscal de entrada no nome da sua empresa, tá? Já na importação indireta, tem uns detalhes em relação à nota fiscal também, tá? Umas diferenças importantes. Então, o que eu vou sugerir? Depois, quem tiver interesse de conhecer em mais detalhes a questão de legislação específica sobre importação indireta, vai pesquisar da seguinte forma lá no Google. A pessoa vai colocar importação por conta e ordem, mais, sinal de mais, Receita Federal. Importação por encomenda, sinal de mais, Receita Federal. Aí provavelmente você já vai entrar no próprio site da Receita Federal e vai cair na legislação que trata desse assunto, nas instruções normativas que tratam desse assunto. Isso é até uma legislação extensa. Mas essa legislação, ela dá em detalhes esses procedimentos em relação a, principalmente a nota fiscal, como vai funcionar a questão de tributação, nota fiscal, aí, especificamente na hora que for transferir essa mercadoria de quem importou para quem que realmente é o usuário final dela, o destinatário final. Então, essa questão de nota fiscal, eu vejo que é o principal documento a ser analisado, é a principal diferença aí em uma importação direta e indireta, é a questão da nota fiscal de entrada, tá? Da nota fiscal, então. Então, entrar lá no site da Receita Federal e dar uma lida na legislação, porque é uma coisa bem extensa, são muitos detalhes para observar. Legal, legal. A gente está quase no fim da nossa live, né? A gente sabe que é tudo muito rápido. Passa rápido. A gente abordou aqui a respeito das diferenças, né? E vantagens entre a importação direta e indireta. A gente conversou um pouquinho sobre os riscos relacionados, as documentações, né? O que é importante ter como ressalva na parte de transporte, né? Obviamente eu quero que você tenha aqui o canal aberto agora, Mascarenhas, para dar a sua conclusão final a respeito da live de hoje, apontar algo que a gente não tenha ainda abordado e que você entenda que é importante para que a gente possa apresentar aqui e apresentar novamente a GS, né? Porque nós tivemos aqui várias pessoas que foram entrando no decorrer da live, né? Logo após a nossa apresentação. Então, eu quero que você possa novamente se apresentar rapidamente, né? Para que a gente possa concluir a live de hoje, sem dúvida.
Ok, Fernanda. Então, assim, só para concluir, né, independente se a empresa quer fazer uma importação direta ou indireta, faça um bom planejamento. Se você está contratando uma empresa para fazer o processo para você, eu recomendo que você tenha conhecimento para acompanhar o que está sendo feito, até para questionar alguns detalhes, ver se realmente o processo está acontecendo da forma que deveria, porque a empresa que contrata outra não quer dizer que se a outra fizer alguma coisa errada, que você está isento, você é corresponsável. Então isso é muito sério. Tá? Quando você delega uma função igual essa da importação para uma outra empresa, você está assumindo uma responsabilidade, um risco, principalmente se você não entende daquilo que está sendo feito. Então, minha sugestão, avalie as duas possibilidades, se for o caso. Eu, na minha opinião pessoal, eu prefiro fazer uma importação de forma direta. Eu prefiro me organizar, né, para fazer uma importação de forma direta, até para não ficar eternamente dependendo dos outros e até conseguir reduzir meus custos também da importação. Mas para empresas que não têm tempo para fazer isso, né, não tem essa possibilidade, então avalia, né, essa questão da importação indireta também, mas toma muito cuidado com quem você está contratando, busca referência, busca ter conhecimento para fazer o acompanhamento desse processo como um todo. Então, minha recomendação é essa. Agora, em relação, então, à GS Educacional, nosso trabalho, a gente trabalha aí com cursos na área de comércio exterior, na área de importação, exportação. A gente também presta consultoria para fazer o planejamento e gerenciamento das atividades de importação e exportação aí de uma empresa. Então, basicamente, é isso aí que a gente trabalha. Mascarenhas, muito obrigada por estar conosco hoje novamente. Obrigada a todos que estiveram aqui nos ouvindo, nos apoiando. Vamos ter, sem dúvida, assuntos a serem conversados nas próximas semanas. Vamos conversar com o setor de agronegócio na próxima semana. Vamos publicar a respeito do que vai ser abordado em nosso Instagram, FCI Consult Export. E aqui, como vocês sabem, a FCI é uma assessoria voltada para pesquisa de mercado internacional, encontro de potenciais compradores ou fornecedores internacionais, quando, inclusive, nós somos também o braço direito de empresas para a parte de exportação, né? Sendo o departamento terceirizado de comércio exterior na parte de exportação. Não só isso, a gente também apoia muito fortemente no desenvolvimento de contratos internacionais em múltiplos idiomas, né? Olhando as leis nacionais e internacionais do país de destino da carga. Tá? Elaboramos contratos, elaboramos fichas técnicas e catálogos em múltiplos idiomas, né? Apoiamos no cálculo do preço de exportação e tudo aquilo que é necessário para que a gente consiga gerar resultados para as empresas brasileiras que desejam exportar. Para a parte de importação, a gente apoia fortemente no encontro de fornecedores internacionais e na negociação das compras desses produtos para a chegada aqui no Brasil, tá ok? Obrigada a todos, que a gente possa estar juntos novamente nas próximas semanas. Obrigada, Mascarenhas, mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite aí. Parabéns pelo seu trabalho. Eu estou achando muito legal essa série de encontros, palestras aí que você está fazendo. Parabéns mesmo. Eu que agradeço você estar aqui conosco mais uma vez, né? E que a gente possa estar juntos em muitos outros encontros. Conheço Mascarenhas há algum tempo, né? Conheci o curso do Mascarenhas, conheci um pouco do trabalho do Mascarenhas, gosto muito. Que a gente possa estar juntos, criando uma aliança que possa produzir muitos resultados para os nossos clientes. Isso aí. Valeu. Obrigada a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.